Leitura de rótulo não é fácil, gente. Tem pegadinha. Vocês vão entender por que de todas as pegadinhas e como deve ser feita a escolha de cada produto quando você vai ao supermercado. Quem volta ao programa para contar desse assunto é o querido André Weinet, nutrólogo. Seja bem-vindo mais uma vez. Tudo bom, doutor? Muito bom tê-lo aqui mais uma vez. Eu adoro falar sobre isso. Eu acho tão bacana, porque todo mundo aqui vai no supermercado. Todo mundo. Todo mundo tem que fazer a escolha dos produtos para levar para casa. Não tem jeito. Agora, tem as pessoas que fazem as escolhas certas e as pessoas que fazem as escolhas erradas. Não tem desculpa para não ler o rótulo. Agora, você vai ensinar pra gente como deve ser feita essa leitura. Legal. Não é isso? É, porque tem gente que acha que sabe ler o rótulo, então, pois é. mas... Você sabe que eu sempre achei que sabia assim bem, né? Mas só um pouco que a gente conversou antes de começar o programa, eu já vi que tem umas pegadinhas. Meninas, fiquem ligadas. Por onde você quer começar, doutor? Vamos começar então. Acho que o que a gente mais... Quer começar pelo leite? Podemos começar pelo leite. Que o leite também, que é uma coisa todo mundo tem leite em casa. Do dia a dia, todo mundo toma sua porção de leite, seu copo de leite, seja com achocolatado, seja com café, ou leite puro, com açúcar, adoçante. Perfeito. Né? Eu acho que é legal a gente aprender a entender, a ler aqui e saber qual é a diferença, né? Porque a gente tem no mercado, né? Tirando o leite de soja, de uma maneira geral, o leite de vaca, que nós vamos falar, é diferente do leite integral, o leite semidesnatado e o leite desnatado. Ok. Tá? A grande diferença entre os três está na concentração de gordura do leite. Gordura. Então, o que muda de um para o outro é a gordura. Claro que o sabor também é diferente. Muda, porque a gordura não tem mais ou tem menos e que dá muito sabor no alimento é a gordura. Então, o leite integral, para muitas pessoas, pode ser mais saboroso, mas nem sempre é a melhor escolha. É a melhor escolha. Então, o que você diria que a gente tem que observar no rótulo do leite? Tá. Primeira coisa, definição, vamos definir um pouquinho a diferença entre os três. Né? Pela Anvisa, eles dizem que para um leite ser considerado integral, ele tem que ter pelo menos 3% de gordura na composição, 3 ou mais por cento. O semidesnatado vai entre 0,6% e 2,9%. E o leite desnatado tem menos que 0,6% de gordura. Na menos sua que composição. 0,6%. Pode ser que tenha até 0%. Ou nunca tem 0%? Dificilmente tem 0%. Pode ter traços, algum tem mais que outros, mas 0 é mais difícil, né? Até porque você conseguir tirar tudo da gordura do leite, animal, né? Uma gordura animal é mais difícil, mas alguns beiram 0% de gordura. E aí a gente tem que olhar o quê? A gordura total, gordura saturada. Qual gordura? Do leite, a gordura principal é a gordura saturada, que é a gordura animal. Né? Então, dá para ver o rótulo. Olha lá, aqui, meninos, gorduras saturadas. Eles mostram aqui, dá para mostrar aqui. Vocês estão mostrando esse é o semidesnatado. Tá? Então, gordura saturada, 6%. Isso, então 6 gramas, tá? 6 gramas. Uma coisa que depois a gente vai aprender a ler no rótulo, que a gente pode começar a falar. Gramas, que tudo que a gente vai ler nos rótulos dos produtos, eles têm que colocar aqui, ó, tá vendo? Eles colocam uma porção. Certo. É tudo porcionado, tá? Então, ele ou vai por 100 gramas, ou vai por ml, ou vai por pedaço, por fatia, dependendo do tipo de alimento. Perfeito. Tá? E dentro dessa porção que eles vão quantificar quantas calorias, quanto tem de carboidrato, quanto tem de proteína, quanto tem de gordura, quanto tem de sódio, toda a composição do rótulo. Certo, de acordo com aquela quantidade. Dessa porção que é predeterminada. Então, por exemplo, no caso do leite, 200 ml de leite, que seria mais ou menos um copo de leite. Perfeito. Tá? Então, o que ele vai colocar, né? Então, ele coloca a quantidade de proteína, a quantidade de gordura, a quantidade de carboidrato e dentro dessa quantidade de gordura ele vai jogar, ele vai mostrar pra gente quanto é saturado, quanto é insaturado, né? No caso do leite, a gordura, eles vão colocar gorduras totais e dentro dessas gorduras totais vão discriminar o que tem dentro desse tipo de gordura. Tá? Então muda, né? Se der para depois a gente mostrar de novo aqui. Vamos lá, então vamos mostrar do desnatado, que é esse do meio. A gente está mostrando aí o semidesnatado. Então vai colocar aqui, ó. Então são 83 calorias, sendo que tem 2,2 gramas de gorduras totais. Se a gente passar aqui para o outro, que é o desnatado, você tem 70 calorias, mas olha quanto tem de gordura, 0,7 gramas de gordura. Então já diminuímos bastante, tá? Pela mesma porção. E se a gente for para o integral, olha o integral é uma bomba, né? O integral tem um pouquinho mais, que esse azulzinho aqui, se der para mostrar, olha já tem 6,4 gramas de gorduras totais. Tá? Então o que vai mudar no leite praticamente é isso. Certo. Tá? Agora, a gente estava conversando antes do programa começar a respeito do leite. A gente até bateu um papinho falando do leite. E você comentou comigo que o desnatado, ele tem menos gordura, tem menos calorias, mas nem sempre também é a melhor escolha. Por quê? Vai ser a melhor escolha ou não ser a melhor escolha dependendo do que você consome no resto do dia.
né? Tá. Claro que se a pessoa tiver alguma doença de base, alguma doença de coração, um colesterol, alguma coisa que, né, que ela necessite tomar o desnatado, vale a pena. Mas acho que algumas escolhas têm que ser feitas de acordo com, individualmente falando. Tá. Né? Tem que tomar cuidado com o desnatado. Se você não consumir gordura suficiente durante o dia, você vai deixar de consumir o leite, que é uma boa fonte de gordura animal, gordura saturada. Porque a gente precisa de uma porcentagem de gordura. A gordura é importantíssima, principalmente falando em absorção de algumas vitaminas. Vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K. Tá. Pensando numa dessas vitaminas, que é a vitamina D, que está estritamente ligada à absorção de cálcio no osso, se a gente deixa de consumir gordura saturada, gordura animal, a gente vai ter um problema de absorção de cálcio no osso também. Então, o consumo exagerado de leite desnatado só por não ter gordura, muitas vezes também não é tão saudável quanto se imagina. Olha que interessante. Né? Então, se a pessoa tem uma alimentação equilibrada e consome um pouco de gordura, seja do azeite na salada, ou mesmo de outras gorduras animais durante o dia, da carne, do frango, não tem problema ela tomar o desnatado. Não tem problema. Agora, se ela está com uma alimentação muito restrita em gordura, o semi-desnatado seria melhor. Já é mais interessante. Ou se for muito, mas muito restrita mesmo, um copo de leite integral também não vai fazer tão mal quanto se imagina. Então, vai se balanceando muito durante o dia. Tá. Né? Então, vamos agora para o requeijão? Vamos. O requeijão tem uma pegadinha, não tem? Não, do requeijão que eu queria mostrar principalmente era a diferença entre o requeijão, não só do requeijão, mas de qualquer alimento, ou seja, do suco, que é o light, e o integral, ou o que o pessoal chama de normal, né? Tá. Então, a principal diferença, para um produto ser considerado um produto light, ele tem que ter, em algum dos macronutrientes dele, principalmente gordura e carboidrato, 25% a menos em relação ao produto regular, normal. Tá? E isso vai reduzir a taxa de caloria total do produto. Certo. Tá? Então, no caso do iogurte, do requeijão, ele tem um tem menos gordura do que o outro. Tá, então nesse caso essa é a diferença. Essa é a diferença. Então o requeijão light praticamente tem 25% a menos de gordura do que o normal, que reduz a caloria. Agora, nesse caso a gente está pegando a mesma quantidade também, uma colher de sopa ou duas colheres de sopa. Sempre em relação à mesma quantidade. Então é melhor escolher o light. Nesse caso é melhor escolher o light. Tá. No suco também. No suco também. O suco que vai mudar já não é gordura, vai mudar a quantidade de carboidrato, de açúcar. Né? Tá. Então o suco light, né, se você pegar aqui o rótulo, ele tem, dá para mostrar aqui do normal, ele vai ter também 200 ml, tá, um copo. Esse aqui é o light, né? São 39 calorias, 9,3 gramas de carboidrato. Se a gente mostrar o normal, aumenta o carboidrato porque tem açúcar. Exatamente, aumenta o valor calórico do produto. Então, nesse caso, é melhor consumir 120, aumentou de 9 para 29. Muito, entendi. E aí, então aí optar pelo light. A jogada. Deixa eu aproveitar que chegou uma pergunta do Caio e a gente tem aqui. Caio, um beijo para você. Qual a porcentagem média de sódio encontrado no refrigerante? 0 açúcar é a melhor opção? A gente tem aqui refrigerante 0 e refrigerante normal. E aí, quando entra nessa história do refrigerante, o que é melhor? Um que tem mais sódio ou um que tem mais açúcar? Meu Deus, que dúvida. Vou voltar a falar de novo. É o Caio, né? Caio, vou voltar a falar para você de novo. O refrigerante normal tem um pouquinho menos de sódio do que o refrigerante light. Certo. Mas a quantidade também não é tão grande. Né? A gente num dia tem que consumir de sódio mais ou menos 2.400 miligramas de sódio, que é o recomendado máximo. Se você for pegar o refrigerante num copo, de 10 a 18, no dia inteiro a diferença não é tanta. É claro que de pouquinho em pouquinho, né, o negócio pode ficar uma coisa muito grande. Entendi. Mas um copo não vai fazer tanta diferença. Né? Agora, em relação ao açúcar, aí tem uma diferença bem grande. Então, claro, volto a falar, depende de caso a caso, mas eu acho que nesse caso, a diferença de sódio um para o outro não vai interferir tanto quanto de açúcar. Exatamente. Então é melhor optar pelo 0. É melhor optar pelo 0. Qualquer refrigerante. Mas não fazer também do refrigerante a sua bebida principal. Claro, ninguém está falando que é para beber refrigerante. Mas no caso da pergunta, de vez em quando também não tem problema, porque é gostoso, né? Não dá pra gente querer também cortar tudo, todos os dias, toda hora. De vez em quando é gostoso. Então, um copo não tem problema. Um copo não tem problema. O melhor é o 0. O melhor é o 0. Como é importante a gente aprender a ler o rótulo direitinho para saber o que a gente está levando para casa e quanto a gente pode consumir daqueles alimentos. Então eu deixei uma pergunta da Sara, que é uma pergunta interessante, talvez a gente não consiga responder ela inteirinha aqui no ar, porque somos pessoas diferentes, então cada um precisa ter, claro, o seu check-up, né? Precisa passar pelo médico para ele diagnosticar ou dizer, olha, na sua condição física você precisa de tantas calorias. Mas mais ou menos, uma pessoa que pesa aí uns 50 quilos, que foi o que ela sugeriu, para emagrecer
emagreceu para manter o peso, quantas calorias por dia ela pode consumir? Olha, vai depender, foi o que você falou, de pessoa para pessoa. Uma pessoa de 50 quilos, vai depender se ela faz atividade física, se ela não faz, mas de uma forma geral, tirando que vai ter que ir no consultório para a gente fazer exame laboratorial, exame físico, né? Mas assim, eu acho que é difícil você só chegar e lendo o rótulo você conseguir chegar naquilo que você precisa. Perfeito. Porque você tem que parar para ler o que tem no leite, o que tem no pão, o que tem na e começar massa, a fazer conta o dia todo fazendo conta. E além disso, não só conta de caloria. Porque além da caloria total, você tem que aprender a distribuir, né? O que você tem de proteína, o que você tem de carboidrato, o que tem de gordura dentro, tá? Mas o que é legal, por exemplo, se você pegar todo o rótulo, ele vai te basear numa dieta de 2.000 calorias. 2.000 calorias, que é o normal. Né, seria uma média que eles pegaram da população e colocaram. Então, todos os rótulos, quando você lê o valor calórico, do lado vem escrito uma porcentagem, escrito VD. VD quer dizer valor diário. Esse valor diário é a porcentagem que você tem que consumir dentro de uma dieta de 2.000 calorias. Entendi. Tá? Então, você pega aqui, se você conseguir pegar aqui no leite, por exemplo, ele já vai te mostrar que dentro daquela quantidade, o VD... Tá? O VD de proteína, então num copo de leite, que ele está mostrando são 6 gramas de proteína, 8% da que você precisa dentro de uma quantidade de 2.000 calorias por dia. Perfeito. Tá? Então, mais ou menos uma base que ele já te dá daquilo que você precisa dentro do rótulo. Para você ter um controle, mas claro, Sarinha, precisa consultar sempre um profissional para saber exatamente no seu caso o quanto de calorias você pode consumir, até porque nossos metabolismos também são diferentes. E são os médicos que conseguem calcular com aparelhinhos hoje, com tecnologia, o quanto a gente queima de calorias também, né? Vamos aproveitar que tem outra perguntinha no nosso e-mail, vamos ver de quem que é, quem escreveu pra gente, olha lá. É da Stephanie. Stephanie, um beijo. Por que quando somamos a gordura de cada alimento fica diferente da gordura total da embalagem? Eu nunca fiz essa soma, Stephanie, um beijo. E aí, doutor? Teoricamente não é para ficar. Não é para ficar. Não, porque você tem a soma que às vezes falta, tem traços de outros tipos de gordura, que nem eu falei, que alguns componentes da dieta, quando eles são inferiores a um valor mínimo, eles não são obrigados a colocar no rótulo. Entendi. Então, às vezes, pode ser que dê uma pequena falha na soma. Por exemplo, você está falando de gordura praticamente, então, um ômega 3, tem uma porção tão pequena que eles nem colocam no rótulo. Entendi. Mas na hora de somar dá uma diferença de 0,1, 0,2. Às vezes pode acontecer porque pela lei eles não são obrigados a colocarem no rótulo de acordo com a porcentagem. Entendi. Né? Até por isso que, além do rótulo, é legal ler a composição dos ingredientes, que também é obrigatório colocar. E como que é? Então, vamos falar de chocolate? Vamos falar de chocolate. Que é a nossa pergunta próxima aqui da Fernanda. Fernanda, um beijo pra você. Oi, Carol, como ler rótulo de chocolate para saber a porcentagem de cacau? Manda beijos pra Cosmópolis. Um beijo, Cosmópolis, adorei. E aí, doutor, essa é uma pergunta interessante mesmo, falando de chocolate, né? Não só de chocolate, como qualquer produto. Né? Quando você, a embalagem é obrigatório colocar os ingredientes, né? Os únicos alimentos que não são obrigatórios colocar os ingredientes são alimentos como água envasada, como vinagre, como sal, como açúcar, não tem essa obrigatoriedade. Tirando isso, alimentos mais completos, eles são obrigados a colocar os ingredientes e tem que seguir uma ordem. Deixa eu chegar pertinho para mostrar para os meninos aqui, de passar para cá. Tem que seguir uma ordem. Tá. Então, a ordem obrigatoriamente é decrescente. Então, vai do que tem mais para o que tem menos dentro do produto. Entendi. Né? Então, se a gente pegar o chocolate, a gente vai conseguir ver essa diferença, né? Nesse caso, esse aqui é um? Esse é um chocolate ao leite, né? Nos ingredientes na lateral, que a gente vai conseguir colocar, ele vai mostrar a diferença do que tem da massa de cacau, do açúcar, aqui, né? Exatamente. Por isso que é tão pequenininho, que é pra gente não ler, entendeu? E tem algumas regras que eles têm que seguir, inclusive vai mudar algumas regras em 2014. Vai, da Anvisa? Vai mudar alguns tipos de letra, tem que ser seguidos, vai ter que chamar um pouco mais atenção. Então, se você pega o chocolate, você vai ver que tem açúcar, manteiga de cacau, leite integral. Então, essa é a ordem do que tem de ingrediente dentro do chocolate. Então deixa eu voltar, doutor, pra cá. Então, conforme vamos supor, a ordem tá assim,
Açúcar, manteiga, não. Então, porque tem muito mais açúcar, do que mais manteiga. No chocolate amargo, você vai ler que tem mais o cacau do que o açúcar. Você vai ver o cacau vem primeiro do açúcar. Então, ou seja, é assim que a gente percebe o que mais tem, o que menos tem. Eles são obrigados a seguir essa ordem decrescente. Em todos os rótulos. Todos os rótulos de todos os produtos. Então, sempre que vocês pegarem o rótulo, leiam os primeiros 3 ingredientes. Isso. Que vai ser o que tem mais naquele produto. E o que está por último é o que menos tem. Então, deixa eu pegar o pão aqui, tá? Vamos fazer uma experiência com o pão. Aqui diz farinha de trigo integral, glúten, açúcar mascavo, semente de girassol. Então, o que mais tem é farinha de trigo integral. Então, nesse caso, ele é um pão 100% integral. Pode ser que tenha farinha branca também. Ele tem um pouco de farinha branca nesse meio, se você for lá para baixo. Vou mostrar aqui para os meninos. Mas tem mais farinha integral, então nesse ponto é bacana. Esse pão é bacana. Agora, ele tem o açúcar mascavo, então quem tem diabetes... Tomar um pouco de cuidado. Tem que tomar cuidado, tá? Porque se tiver açúcar mascavo, não é tão bom quanto um pão que não tenha nenhum açúcar. Isso. Certo? Exatamente. Então a gente tem que sempre prestar atenção, ler, sempre que você conseguir ler todos os ingredientes, prestar atenção no que tem, né? Que às vezes aí a gente pode cair em algumas pegadinhas, né? Então você pode pegar, por exemplo, um biscoito que às vezes você acha que é só feito integral. Que a gente tem o biscoito integral e o biscoito original. Isso. Tá, nesse caso, qual a pegadinha? Mesmo no biscoito integral, você vai pegar o rótulo, ele vai estar escrito que ele tem mais farinha não integral do que farinha integral. Ele muda um pouco a concentração de farinha integral em relação ao outro. Os dois têm fibras. Tá. Um é considerado integral porque tem mais concentração de fibra, mas mesmo assim ele ainda tem a farinha branca um pouco mais do que a farinha integral. Olha isso, né? Então mesmo que ele está dizendo ali que ele é integral, mas ele ainda tem mais farinha branca do que integral. Apesar de na comparação você pegar, ele tem tem farinha integral também, tem grãos integrais mais do que no outro, então pela porcentagem do que ele tem dentro, ele pode ser considerado um alimento integral. Olha isso, gente. Agora e no caso do macarrão, do integral e da massa branca? Não muda muito em relação ao pão. O que vai mudar aqui também é o tipo de grão. Outra coisa que é interessante falar, ser integral ou não ser integral não quer dizer que tem mais ou menos calorias. Vai mudar o tipo de grão, né? Mas aqui o que praticamente muda é o tipo de farinha também, igual o pão. Aí é a questão de você ler o rótulo atrás. E ver qual marca também coloca em primeiro lugar a farinha integral. A farinha integral. Entendi. E tomar cuidado com o macarrão instantâneo. Este aqui, qual a pegadinha do macarrão instantâneo? O macarrão instantâneo são 2 grandes problemas. O primeiro que é mais fácil de fazer. É mais fácil. Fica pronto rapidinho porque ele já é pré-frito. Nossa. Então, por ele ser pré-frito, essa massa é mais fácil de você cozinhar na hora que você coloca na água. Tá. E o pozinho que acompanha, que é o que dá o sabor, que o pessoal gosta, só para você ter uma ideia, que dá para você ler que todos os rótulos vêm escrita a quantidade de sódio, que é uma coisa muito importante. Só o que vem aí nesse sachêzinho é mais da metade do que você pode consumir de sódio um dia. No dia. É mais da metade. Se você olhar, tá lá, 67% do VD, ou seja, 67% do que você tem consumido de sódio num dia está num saquinho de pó desse. Ou seja, na salada, depois em outros alimentos que você coloca um pouquinho de sal, que você tempere, ou que já tenham sódio. Como todos os alimentos já têm, você facilmente vai ultrapassar. E geralmente as pessoas comem 1, 2, temperam e colocam complementos, né? Às vezes uma salsicha, sim, uma bacon, nossa, então, salsicha, aí fica um negócio. Não, e usam esse pozinho, que é o tempero desse macarrão instantâneo, em outras coisas. No bifinho, no frango, no peixe, então aí também não dá certo. Muito cuidado com isso, muito cuidado. Dá tempo de mais uma perguntinha, Gláucia? Porque chegaram várias perguntinhas. Bom, estão perguntando, a Sarinha perguntou, a pegadinha do biscoito recheado. Biscoito recheado, assim como, vamos falar então das barrinhas de cereal, porque a pegadinha é a mesma. Você trouxe a barrinha de cereal para contar o que sobre elas? Muito cuidado com a barrinha de cereal. A gente acha que barrinha de cereal é muito saudável, é light. Você pode até ver, olha, tem poucas calorias, mas volta a falar, vamos ler o que está escrito nos ingredientes. Se você pegar, tem barrinha de cereal aqui, que praticamente lá metade de baixo é de chocolate, com bolinhas de chocolate, doce de leite no meio. Eles colocam um corante, colocam um pouco de aveia, grão, alguma coisa, e falam que é uma barra de cereal porque tem um cereal dentro. Mas para isso aí, né, por um bom entendedor, isso praticamente é uma guloseima. É uma guloseima. Não é uma Deixa eu só pegar cereal. uma aqui e ler, então, o primeiro ingrediente que eles falam, só para a gente ter uma ideia. Cadê? Onde estão os ingredientes? Aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Cereja, nozes, leite condensado. Aqui, ó.
tem leite condensado. Aqui, Então, flocos de aveia, cobertura chocolate. sabor chocolate ao leite. É o segundo ingrediente, ou seja, porque tem muito chocolate. Xarope de glucose, açúcar também tá logo no início, então porque tem muito açúcar. Cereja desidratada, flocos de arroz, aí tem mais um monte de coisa. Então, você vê que eles põem o cereal, né? E falando da bolacha recheada, nada mais é do que o biscoito, que pode ser integral ou não, mas o recheio da bolacha, que a gente tem muita gordura, né? E principalmente que a gente fala da gordura trans. Tá. Né? Gordura trans, você vai ver que muitos vão falar zero gordura trans, mas muito cuidado, porque muitas vezes ela não é quantificada, não tem recomendação de que se possa consumir de gordura trans, né? Mas muitas delas têm gordura trans, que nada mais é do que uma gordura modificada para dar um sabor maior e deixar o alimento por mais tempo dentro do prazo de validade. Entendi. Nossa, então, ou seja, conservante. Muito. Muita conservante. E faz mal. Gente, olha, nosso tempo acabou, mas eu queria mostrar que o doutor trouxe, achei super legal. É uma apostila que está à disposição de todo mundo na internet, né? No site da Anvisa. Você sabe o que está comendo? Então tem tudo aqui. Aqui ensina como olhar o rótulo, as quantidades, o que você deve prestar atenção no rótulo. Achei muito bacana, doutor. Parabéns pela iniciativa. E eu vou passar o site para vocês, que é o www.anvisa.gov.br. anvisa.gov.br. Acessem, leiam mais, se informem. A gente colocou aqui no programa porque é bacana, é um assunto interessante e importante, mas principalmente para que você vá ao supermercado e saiba como escolher os alimentos para depois não ter dor na consciência e a dieta ficar muito mais saudável. Né? Pode ter guloseima? Claro que pode, mas consciente, sabendo que aquilo é uma guloseima, que você não está levando uma barrinha de cereal achando que vai emagrecer e vai engordar. Doutor, só posso te agradecer. Obrigada mais uma vez. Volte logo para entrar em contato com o nutrólogo Dr. André Weinert, que sempre vem ao programa Rasa. É só acessar www.nutrologiaesaude.com www.nutrologiaesaude.com. Doutor, arrasou. Obrigado. Obrigada. Um beijo, até a próxima. Adorei as pegadinhas. Até.